Capítulo 317 a 320. Na noite do dia seguinte, 3 figuras apareceram na floresta longe de Konoha. Todos os 3 usavam o tradicional disfarce de Omuzubi. Embora todos os 3 parecessem exatamente iguais, cada um dos 3 exalava uma aura diferente. Em primeiro lugar, havia Omuzubi, um com longo rabo de cavalo e uma katana amarrada na cintura exalando uma aura nobre e indiferente. Em segundo lugar, havia Omuzubi 2, ele usava luvas pretas extras e uma espada curta escondida sob o manto, as mãos cruzadas no peito e exalava uma aura enérgica e alegre. E por fim, havia o terceiro Omuzubi, com o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Ele não falava muito, mas a maneira como se comportava mostrava seu comportamento calmo e confiante. Esses 3 são, sem dúvida, o Uchiha Tsukii, o Uchiha Shizui e o Uchiha Itachi, respectivamente. Com os 3 reunidos, Tsukii pulou da árvore e disse: "Tudo bem, Omuzubi, vamos." Depois de deixar esta frase, Tsukii desapareceu. Shizui não falou muito, ele apenas usou sua técnica Body Flicker e desapareceu. Por último, Itachi olhou na direção de Konoha, depois virou a cabeça e também desapareceu. Terra do chá. Sentado dentro de uma tenda, Shino examinava cuidadosamente o layout de algo das plantas. Este algo é a base principal da Terra do Céu, um templo gigante chamado Angkor Vantian. Não apenas a base principal, mas esta também é a arma definitiva do País do Céu, e de acordo com Shino, não seria errado descrevê-la como a arma suprema de destruição. Construído após muitos anos de pesquisa e construção, será alimentado pelo chakra de Moryo. O reparo dos sistemas de armas está quase completo, já que esta taxa deveremos ser capazes de levar aos céus dentro de uma semana, pensou Shino enquanto dobrava a planta. Sua expressão era alegre porque tudo estava indo perfeitamente. Ao longo dos anos, ele vagou pelo mundo shinobi, coletando vários recursos, roubando várias técnicas secretas. Tudo com o objetivo de um dia restaurar a Terra do Céu e deixar a vila que ele governa ficar no auge do mundo shinobi. Embora as coisas tenham se desviado de seus planos quando ele foi descoberto pela Akatsuki, tudo ainda deu certo. E agora ele está perto de seus objetivos muito antes de seus cálculos iniciais. Justo quando Shino estava ocupado imaginando como seria incendiar outras grandes aldeias shinobi, um dos shinobi do País do Céu chegou apressadamente à sua tenda e disse em pânico: Shino-sama, alguém está atacando postos avançados. No momento, perdemos contato com 14 de nossos postos avançados. O que? Shino exclamou em estado de choque. Embora a qualidade dos shinobis da Terra do Céu não seja tão alta quanto a de Konoha e outras grandes aldeias shinobi, todos eles são shinobi treinados. A menos que eles estejam sendo alvo de alguma das grandes aldeias shinobi ou de alguns shinobi extremamente fortes, é impossível para eles perderem tão facilmente. Pelo menos eles alertariam o outro com sinais de emergência. Então, o fato de alguém poder capturar tantos postos avançados com tanta facilidade, sem sequer deixá-los alertar os outros, mostra que os inimigos não são apenas alguns shinobi comuns. É possível que a Akatsuki tenha descoberto que era apenas um clone meu e agora eles têm que lidar comigo? Percebendo isso, Shino questionou com uma expressão sombria. Existe alguma informação sobre quem é o inimigo? O shinobi balançou a cabeça enquanto enxugava o suor frio da testa. Ele estava com muito medo de irritar Shino-sama. Mas antes que ele pudesse falar mais, outro shinobi tropeçou dentro da tenda e falou: Shino-sama, nós descobrimos quem é o inimigo. Mas a questão é... Shino questionou apressadamente, mas o quê? O shinobi disse em pânico: o inimigo está usando o disfarce de... Ele tem uma máscara estampada de fogo então. Ele parece ser o Omuzubi de Amatsukami. Shino completou a frase para o shinobi. O rosto de Shino afundou ao entender quem é o inimigo, exatamente o que ele temia ter acontecido. Embora não fosse a Akatsuki, porém, a Matsukami não é diferente. Shino realmente não quer se envolver com nenhuma dessas organizações antes de lidar com as 5 grandes aldeias shinobi. Isso ocorre porque ele chegou à compreensão de que ambas as organizações são provavelmente fortes o suficiente para destruir as grandes aldeias shinobi com muita facilidade, se desejarem fazê-lo. De acordo com a inteligência da Akatsuki, qualquer um dos membros da Matsukami que apareceu até agora é um shinobi de nível Kage ou nível superior de poder de combate, especialmente o Omuzubi. Já foi confirmado que ele é provavelmente muito poderoso, pelo menos tão poderoso quanto o Uchiha Shinichi. Irritado, Shino levantou o shinobi pela coleira e perguntou enquanto cerrava os dentes: quantos membros do Amatsukami estão aqui? O shinobi que foi levantado pela coleira gaguejou: até agora só confirmamos a presença de um. Apenas um. Ele está realmente atrás de mim ou está atrás do Kinjutsu de Iruko e da inteligência sobre a Akatsuki? Instantaneamente Shino pensou nas muitas possíveis razões pelas quais Omuzubi o atacaria, e após algumas análises, ele murmurou: qualquer que seja o motivo, não posso me dar ao luxo de ser pego por Amatsukami. Decidindo-se, Shino colocou o shinobi no chão e disse: vocês dois fiquem aqui. Os 2 shinobis se entreolharam com medo aparente em seus olhos, mas eles não tinham mais escolha, era seguir a ordem de Shino ou morrer, então tudo o que puderam fazer foi morder a bala e acenar com a cabeça: sim, Shino-sama.
Depois de explicar tudo, Shino pegou as plantas e saiu apressadamente da tenda. Originalmente, ele queria esperar que tudo ficasse claro, mas agora a situação mudou. Ele só pode esperar deixar para trás todas as coisas que foram deixadas para trás e ativar diretamente Angkor Wat Tian para escapar. Correndo todo o caminho, Shino logo chegou à entrada das ruínas da antiga estrutura do templo. Essas antigas ruínas de um templo que parecia coberto de vinhas são apenas um disfarce para esconder Angkor Wat Tian. Assim como Shino estava prestes a abrir a entrada secreta do templo, uma figura saiu das sombras e ficou na frente dele. Os olhos de Shino encolheram assim que ele viu esta figura. Como você encontrou este lugar? Obviamente não era outro senão Omuzubi quem estava na frente de Shino. Enquanto acariciava o punho da katana com uma das mãos, Omuzubi colocou a outra mão no queixo e disse: "Isso realmente importa? O que eu gostaria de saber é onde você está indo. Você parece estar com muita pressa, não é? Você espera poder escapar daqui?" Shino ficou em silêncio e então disse com um sorriso forçado: "Como você disse, isso realmente não importa para onde eu estava indo. Eu só estava entrando no templo para pegar alguns remédios. A propósito, o que você está fazendo aqui? Não acho que fiz algo que me tornaria um inimigo de Amatsukami. Se você está aqui para alguma coisa, podemos conversar. Se puder, estou disposto a ajudar." Omuzubi inclinou a cabeça confuso. "É verdade, mas por que você iria querer me ajudar? Você não é membro da organização Akatsuki e até onde eu sei, Akatsuki e Amatsukami são hostis um ao outro. Você quer me ajudar?" Shino não largou o sorriso e disse: "Você está enganado, eu não escolhi me juntar a Akatsuki, não tive outra opção, pois você deve entender o quão perigosos eles são. Se você estiver disposto, posso cooperar com você, e já pretendo deixar a Akatsuki assim que puder." Omuzubi riu. "Está certo? Então por mim tudo bem. Você deve deixar bem claro por que estou aqui." Shino acenou com a cabeça. "Se eu não acertei errado, você está aqui pelo Kinjutsu que Iruko criou, que é a técnica Quimera, certo?" Omuzubi assentiu. Shino disse: "Tudo bem, já peguei. Você aguenta." E começou a mexer na pequena sacola que guardava com ele. Não muito tempo depois, ele pegou um pergaminho e jogou-o na direção de Omuzubi enquanto dizia: "Já que é isso que você quer, então você pode ficar com ele. Não acho que haja necessidade de nos envolvermos em qualquer forma de conflito por apenas uma técnica." Após receber o pergaminho, Omuzubi não se importou com a presença de Shino e desdobrou o pergaminho diretamente. Examinando cuidadosamente o conteúdo do pergaminho, Omuzubi tinha uma expressão pensativa sob a máscara. Embora esta seja a primeira vez que ela está lendo qualquer informação sobre a técnica Quimera, Tsukii ainda tem conhecimento suficiente para ter algum conhecimento básico da técnica Quimera, portanto ela pode julgar passivamente se a técnica descrita no pergaminho é verdadeiramente técnica Quimera ou não. Claro, mesmo que seja ela, Tsukii não pode julgar se esta técnica é 100% precisa ou não. Afinal, há 100% de probabilidade de que Shino tenha temperado o conteúdo do pergaminho. Não demorou muito para que Omuzubi lesse o pergaminho e o dobrasse de volta. Nesse momento, Shino disse suavemente: "Bem, agora que mostrei minha sinceridade, a Matsukami deveria poder confiar em mim, certo?" No entanto, Omuzubi jogou o pergaminho de lado quando ele se transformou em cinzas e disse levemente: "Então você diz. Mas por que tenho a sensação de que você não está sendo tão sincero quanto mostra ser? Mesmo uma leve alteração nos detalhes e no processo pode alterar muitos efeitos do ninjutsu, e kinjutsu, como as técnicas Quimera, que são muito complexas, são mais fáceis de moderar, especialmente para pessoas com conhecimento profundo como Shino. Sem falar que, considerando o caráter de Shino, é impossível para Omuzubi confiar nele." Shino se atreveu a trair a Akatsuki mesmo depois de compreender o verdadeiro poder que a Akatsuki detém. Tsukii absolutamente não acreditará em Shino. O objetivo final de Shino é governar todo o mundo shinobi, e tudo que estiver em seu caminho para completar esse objetivo é seu inimigo. E a Matsukami não é diferente disso. Então, é óbvio que Shino não daria uma técnica perfeita para a Matsukami tão facilmente. Vendo que Omuzubi queimou o pergaminho como se não fosse nada mais do que um pedaço de lixo, o rosto de Shino afundou e ele não pode deixar de pensar: ele descobriu isso tão facilmente? Shino obviamente não deu uma versão original da técnica Quimera para Omuzubi. Muitos dos detalhes críticos foram moderados por ele naquele pergaminho. De acordo com Shino, se Omuzubi ou qualquer outra pessoa tentasse realizar o ritual de absorção Kekkei Genkai com base nas informações daquele pergaminho, então, sem dúvida, isso teria resultado em fracasso e provavelmente na morte do artista. É claro que Shino não admitirá que estava tentando enganar Omuzubi como tal. Ele disse com uma cara fria: "Espero que você entenda que não tenho medo de lutar com você. Só acho que é muito problemático. Mas se você estiver tão ansioso, então não me importo, pois você deve saber que eu já matei o Shihatsuki, e com você não será diferente, mesmo que tenha um Mangekyou Sharingan." Omuzubi de repente riu alto, e sua voz se transformou em uma voz feminina enquanto ela puxava sua katana. "Está certo? Nesse caso, eu gostaria de ver como você matou o Shihatsuki, e o que mais você pode fazer contra um portador do Mangekyou Sharingan." Porém, ao ouvir aquela voz, os olhos de Shino se arregalaram, ainda mais quando ele reconheceu aquela katana, aquela voz, aquela katana.
Oh, você adivinhou certo. Eu sou o mesmo que você afirma ter matado, disse Tsukii com uma risada. Shino ficou surpreso e deu um passo para trás em estado de choque, enquanto murmurava. Como? Você já deveria estar morto. Eu comi você? Então como diabos Oyu ainda está vivo? Você me comeu? Com uma expressão confusa, Tsukii continuou a próxima parte com um sorriso. Pense novamente, você não esteve nem perto de me comer. Eu deixei você me engolir naquela hora porque derrotar você por dentro era o mais fácil naquele momento. Você está brincando, certo? A expressão de Shino estava atordoada e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Porém, de repente ele recuperou a cor dos olhos e disse, não sei o que está acontecendo, mas aparecer diante de mim novamente é o seu maior erro. Mais ainda, tentar me enganar fingindo ser Omuzubi. Você vai sofrer, e eu cuidarei para que você não viva até o sol do dia seguinte. Já que era o Uchiha Tsukii, então Shino obviamente não se preocupou mais. O Uchiha Tsukii não tem Mangekyou Sharingan, então não havia necessidade de temer aqui. Na verdade, Shino nem a considerava uma ameaça suficiente. Compreendendo isso, a arrogância de Shino já começou a ressurgir. No entanto, Tsukii parecia não se incomodar com a arrogância de Shino, e disse com um sorriso zombeteiro, você parecia estar enganado, Shino. Se bem me lembro, da última vez foi você quem foi derrotado, não eu, e não acho que desta vez seja diferente. Shino rugiu severamente, você acha? Então por que você não me mostra? Enquanto ele tomava sua posição, e de repente um vapor negro explodiu de seu corpo, rasgando instantaneamente suas roupas superiores, e seu cabelo flutuou para cima pelas ondas do vento. Uala! 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 Instantaneamente símbolos estranhos apareceram no corpo de Shino, e sua figura se transformou em Super Shino. Com a transformação de Shino em Super Shino, todos os seus músculos incharam e se contraíram. A forma de seu corpo também mudou para aquela que ele tinha durante sua batalha anterior com Tsukii. Ha 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 ha. Recuperando seu valor, Shino riu com orgulho. Ele bateu os pés no chão e, como resultado, o chão sob seus pés foi quebrado em rachaduras de aranha. Você vê isso? Shino sorriu e então disse, comparado ao poder superficial de vocês do clã Uchiha, a força que eu tenho é verdadeiramente inata. Da última vez, você sobreviveu, mas isso não vai acontecer desta vez. Vou me certificar de matar você. Depois de dizer isso, Shino assumiu a postura e gritou. Ashimon Tonkou, Keimon, Abra, Bum, Uala, Uala, Uala. Assim que ele abriu o primeiro portão de Ashimon Tonkou, uma forte pressão desceu pelos arredores e o vapor negro ao seu redor tornou-se um pouco mais denso. Shino deu um soco no ar, o que por si só provocou uma grande onda de ar. Sentindo-se agradável, Shino não parou por aí e gritou. Ashimon Tonkou, Kyumon, Abra, Bum, Uala, 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 Uala. Desta vez a pressão do ar foi mais forte. Shino riu hahaha. O que você acha disso? Ainda não acabou. Ashimon Tonkou Seimon, Abra. Ashimon Tonkou, Shomon, Abra. Com a abertura de 2 portões, um após o outro, a aura de Shino tornou-se cada vez mais forte, e a quantidade de chakra negro que ele controlava no momento era incrível. Parecia selvagem, quase como uma fera furiosa. Shino gritou, sinto meu sangue fervendo. Hahaha, o que foi o Uchiha Tsukii? Você se arrepende agora? Você sente medo? Você está se encolhendo de medo. Isso ainda não acabou. Ashimon Tonkou, Tomon, Abra. Ashimon Tonkou, Keimon, Abra. Ashimon Tonkou, Kyomon, Abra. Ashimon Tonkou, Shimon, Abra. Bum. Instantaneamente, ondas de rádio rolaram por toda parte, e os próprios céus pareceram se encolher diante da força de Shino. Ao mesmo tempo, o chakra escuro em Shino parecia quase no nível superior ao de um biju de alto nível. Parecia incontrolável. O Black Vapor não existe neste momento, e parecia que Shino passou de Super Shino para Super Shino 2, depois Super Shino 3 e finalmente após abrir Shimon, ele transcendeu o reino mortal, tornando-se assim Super Shino God. Mas apesar de tudo o que aconteceu aqui até alguns momentos atrás, Uchiha Tsukii não parecia muito assustada, ou melhor, ela parecia tentar controlar o bocejo já que por algum motivo sentia um pouco de sono. Foi só depois que Shino se tornou Super Shino Deus, que ela mostrou um pouco de interesse. Afinal, ser capaz de abrir todos os 8 portões da vida não é brincadeira. O efeito multiplicador de 8 portões varia de pessoa para pessoa, dependendo de sua força e físico inatos, mas o Deus Super Shino aqui é muito, muito, muito forte. Não no nível de Might Guy, mas mesmo assim muito forte. Mas o que é mais surpreendente é que ele não parecia afetado pelos efeitos negativos da abertura de Shimon. O fato de ele poder usar a Ashimon Tonkou já é muito surpreendente. Além disso, ele parece não ter sido afetado mesmo depois de abrir o Shimon. Esse cara realmente é. Embora Tsukii, ela realmente não esperava que Shino fosse capaz de fazer isso.
Afinal, a Shimon Tonkou não é brincadeira. Apenas abrir alguns portões já é muito difícil, sem contar tudo que certamente deveria matar um indivíduo. Might Dui levou quase 2 décadas para aperfeiçoar esta técnica e passá-la para seu filho Might Guy, que desde então tem treinado apenas Taijutsu e ainda assim só pode se abrir para Keimon. Ele ainda não ultrapassou o limite para abrir Kyomon e é atualmente explorando o reino de Keimon. Então praticar a Shimon Tonkou leva anos, mesmo assim abrir Shimon é uma morte inquestionável. E ainda assim, esse cara é um bastardo, mas esse bastardo é um bastardo talentoso que pode inventar coisas tão inesperadas. Vendo o olhar silencioso de Tsukii, Shino entendeu mal e riu alto, hahaha. Eu realmente quero ver a expressão de desespero em seu rosto. Como é? Você está se sentindo desesperado agora, não é? Com isso Shino se preparou para atacar Tsukii. A expressão de Tsukii condensou-se imediatamente, ela rapidamente imprimiu selos de mão e gritou, liberação de fogo, técnica bola de fogo, Voosh, Boom. Instantaneamente, uma enorme bola de fogo avançou em direção a Shino. Shino bufou com desdém enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso zombeteiro, ele imediatamente bateu seu soco na técnica Fireball. Estrondo, com um alto ruído explosivo, tanto Fireball quanto a onda de ar colidiram entre si e se cancelaram. Tsukii ficou surpreso, mas não tanto ao mesmo tempo. O fato de Shino ter conseguido produzir uma pressão de ar tão terrível apenas com seus socos parecia chocante, mas não tanto quando você pensa no que Might Guy é capaz de fazer. No entanto, a força de Shino também não é motivo de zombaria e Tsukii terá que ter cuidado, pois ela não é Uchiha Madara, seja o Hashirama ou Uzumaki Naruto. Neste momento, Shino falou, agora é a minha vez. E falando assim, a figura de Shino desapareceu de sua posição enquanto ele corria em direção a Tsukii com um assobio agudo. Tsukii ficou obviamente surpresa com a velocidade de Shino e instintivamente sacou sua katana para desviar o ataque de Shino. Soco, quebra, rachadura, mas parecia que ela superestimou suas capacidades quando o punho de Shino atingiu katana e depois atingiu seu estômago. Parecia que um trem a atingiu, seu corpo arqueou, sua espinha dorsal começou a quebrar porque a força daquele punho era demais para ela suportar. Bang, 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 boom. Atingida com um soco forte, Tsukii voou várias centenas de metros, colidiu com várias árvores, quebrando todas elas, e finalmente colidiu com a última que a deteve. Tosse, vômito. Com uma tosse violenta, Tsukii cuspiu uma grande quantidade de sangue que escorreu pelo chão. Recuperando a respiração, Tsukii enxugou o sangue que escorria dos cantos de sua máscara e olhou para a katana em sua mão. Ela não precisava se surpreender, pois a katana em sua mão estava torcida e quebrada. Embora esta katana não fosse tão forte quanto uma espada Kusanagi, e mesmo que esta katana não fosse algum tipo de artefato, ainda era uma katana cuidadosamente forjada por um dos melhores cuteleiros do país do ferro. Então o rosto que esta katana era facilmente quebrado por Shino realmente a desapontou, não conseguiu resistir nem a um dos socos de Shino. Apertando a mão desamparadamente, Tsukii jogou fora a katana quebrada e disse, parece que realmente valeria a pena lutar contra Shin. As palavras de Tsukii não foram completadas quando Shino apareceu novamente diante dela e atacou fortemente seu rosto. Mas desta vez, o som esperado da máscara ou dos ossos quebrando não foi ouvido. Nem houve qualquer sensação de bater em alguém porque justamente um momento antes do soco de Shino estava prestes a acertar. O corpo de Tsukii se fragmentou em incontáveis corvos. Clone do corvo. Shino murmurou surpreso. Os corvos grasnaram e se espalharam por todo o campo de batalha. Logo sons de passos soaram. Mas o que confundiu Shino foi que o som não vinha de uma direção, vinha de 3 direções diferentes. Neste momento uma risada soou. Embora você seja realmente rápido, sua velocidade ainda não é nada comparada com a percepção do meu Sharingan. Quando a voz chegou, uma figura de Omuzubi saiu da floresta. Shino se virou para a fonte daquela voz e franziu a testa, pois mesmo com o aparecimento de Uchiha Tsukii na sua frente, o som de passos não cessou, o que significa que tem mais gente aqui. Neste momento, mais uma pessoa disfarçada de Omuzubi saiu da floresta. Essa pessoa tinha uma espada curta na mão. Havia sangue na lâmina da espada curta que pingava no chão, significando claramente que esta espada curta matou muitas pessoas recentemente. Shino murmurou com raiva, outro idiota fingindo ser Omuzubi? Você acha que só porque está usando esse disfarce, eu seria enganado e acreditaria que você é o verdadeiro Omuzubi? As palavras de Shino caíram e nesse momento mais uma pessoa saiu da terceira extremidade, ele também usava o disfarce de Omuzubi, e assim que chegou, olhou para o primeiro Omuzubi e disse, todos os shinobis do País do Céu foram resolvidos. O primeiro Omuzubi acenou com a cabeça e olhou para Shino, enquanto dizia, tenha cuidado com sua velocidade e força bruta. Esse cara é capaz de abrir todos os 8 portões de Hashimon Tonkou. Um golpe direto dele seria crítico. O segundo Omuzubi olhou para Shino e percebeu o terrível chakra maligno que Shino estava emitindo. Ele imediatamente levantou a guarda contra Shino, enquanto o terceiro não falou nada, apenas assentiu sério.
O rosto de Shino estava além de sombrio agora. Inicialmente, ele pensou que o único inimigo era o Uchiha Tsukii, mas de repente mais dois apareceram. Ambos estão usando o disfarce de Omuzubi, então provavelmente também são Uchiha. Já que vocês, Uchihas, têm um desejo de morte tão ardente, então eu poderia muito bem realizá-lo para vocês. Com um rugido, a figura de Shino desapareceu e apareceu diante do segundo Omuzubi. Mesmo que a velocidade de Shino fosse rápida, não foi nada na frente do segundo Omuzubi, que facilmente se esquivou do soco de Shino. No momento seguinte, ele apareceu atrás de Shino e acenou com sua espada para causar um corte profundo em suas costas. Ao mesmo tempo, o terceiro Omuzubi já disparou vários shurikens que colidiram entre si, mudaram suas trajetórias e instantaneamente teceram uma rede de fios, prendendo efetivamente Shino dentro dele. Jin. Mas justamente quando a espada curta do segundo Omuzubi atingiu as costas de Shino, o esperado respingo de sangue não veio. Em vez disso, houve uma sinfonia de ferro, já que o que aquela espada cortou foi carne humana, mas metal. E no momento seguinte, os músculos de Shino se mexeram e romperam todos os fios de aço que o prendiam. Rasgue, rasgue, rasgue. Vendo seu ataque falhar, o segundo Omuzubi saltou para trás. Shino riu. Você vê isso? Este é o corpo definitivo. Modo Jinchuriki. Estrondo. De repente, o chakra suprimido dentro de Shino explodiu em um som explosivo, e o chão sob seus pés rachou. Tanto o segundo quanto o terceiro Omuzubi tiveram que recuar. Mas Shino não terminou. Seu corpo começou a mudar e uma capa de chakra preto-púrpura apareceu sobre seu corpo. Os fragmentos quebrados de pedras voaram no ar e ficaram suspensos ali como se a gravidade não os afetasse mais. E eles começaram a girar em torno de Shino, formando uma estrutura semelhante a um anel. Segundo Omuzubi falou em estado de choque, modo Jinchuriki em cima de Ashimon toncou. Shino riu loucamente. Hahaha. Eu dominei o Dark Iru Ninjutsu e junto com minha técnica de reavivamento corporal, posso facilmente usar o modo Jinchuriki. O terceiro Omuzubi olhou para o primeiro Omuzubi, que estava em silêncio, observando o curso dos acontecimentos. Suki colocou a mão no queixo e disse: TCH, ele é capaz de usar o modo Jinchuriki? Isso foi um pouco além das minhas expectativas. Falando assim, Suki olhou para os outros dois e acrescentou: é hora de usarmos cartas verdadeiras. Shino riu. Hahaha, vocês ainda têm algo na manga? Tudo bem, venham até mim com tudo que vocês têm. Eu vou esmagar vocês PL, e antes que as palavras de Shino pudessem ser completadas, um fantasma de chakra dourado apareceu diante dele. O corpo esquelético do chakra fantasma estava coberto de músculos e a armadura apareceu. Shino ficou um pouco atordoado e murmurou: Susanoo. Mas antes que ele pudesse se livrar do choque, outro fantasma de chakra apareceu. Este era verde, e também era um Susanoo da parte superior do corpo. E ao mesmo tempo, um fantasma de chakra vermelho apareceu. Porém, este só tinha um corpo esquelético. Mas este Susanoo exalava uma aura extremamente escura. Então, apesar de seu tamanho pequeno e aparência incompleta, não era mais fraco que os outros dois Susanoo. Shino estava cercado no meio dos três Susanoo imponentes, e ele tinha uma aparência preguiçosa. Traços de suor escorriam por suas têmporas, e ele tentou falar alguma coisa, mas tudo que saiu foi: o 3, Susanoo. Olhando para os três Susanoo com cores e formas diferentes que o cercavam em uma captura triangular, Shino tinha uma expressão preguiçosa. Tudo o que conseguia murmurar eram algumas palavras incoerentes. Susanoo, a personificação do dojutsu mais forte do Uchiha, também é um dos poderes oculares padrão que o Mangekyou Sharingan concede ao seu usuário. Ser capaz de usar o Susanoo significa despertar o Mangekyou Sharingan. Então, quando os três Susanoo apareceram aqui ao mesmo tempo, Shino percebeu que o Uchiha Tsukii, assim como os outros dois Omuzubi, possuem Mangekyou Sharingan. Pela cor do Susanoo, Shino pode adivinhar que o Susanoo dourado é o Omuzubi de Amatsukami, o que significa que o Uchiha Tsukii é Omuzubi na realidade. Enquanto o verde é do Uchiha Shizui, enquanto o vermelho, provavelmente o Uchiha Itachi. Mas independente de quem eles sejam, o que Shino sabe é que diante de três Susanoo ele está em apuros. Enfrentando três Uchiha com Mangekyou Sharingan? Em tal situação, há apenas um punhado de pessoas em todo o mundo shinobi que podem sobreviver, e Shino entende que obviamente não é um desses poucos. Talvez tendo dor? Sim, talvez apenas pessoas no nível de tendo pen que tenham algo como Rinnegan possam sobreviver a tal situação. O Uchiha Tsukii estava dentro de seu Susanoo dourado, com uma das mãos na cintura e um olhar calmo. Honestamente, ela não tinha medo de enfrentar Shino em uma batalha 1 contra 1. A única razão pela qual ela envolveu o Uchiha Shizui e o Uchiha Itachi nesta missão é garantir que nenhum shinobi do País do Céu sobreviva a este massacre e também garantir que Shino não use nenhum meio para escapar. Também existe a possibilidade de um membro da Akatsuki aparecer repentinamente aqui, então Tsukii não quer arriscar. E agora que Shino revelou duas técnicas extremamente fortes, uma após a outra, Tsukii está muito grata por ter trazido Shizui e Itachi com ela. Neste momento, Shino respirou fundo e disse educadamente com um sorriso gentil: Parece que tivemos algum tipo de mal-entendido antes. Talvez possamos conversar sobre isso e você queria o pergaminho da técnica Quimera, certo?
Você pode ficar com ele. Mesmo que você tenha destruído o anterior, eu vou te dar outro. Desta vez será original. Então, nós realmente não temos que lutar aqui, certo? Tsukii suspirou. Vendo Tsukii suspirar, Shino rapidamente acrescentou. Tudo foi apenas um mal-entendido. Uchiha Tsukii, já que você é membro da Amatsukami, não precisa de informações sobre a Akatsuki? Posso dar todas as informações sobre a organização Akatsuki que conheço para você. Você não. Seu líder Yama não quer saber quem é o líder da Akatsuki Organizati. Tsukii de repente riu, o que interrompeu Shino no meio do caminho. Shino, você parece ter esquecido que eu também participei do ritual de Iruko. Como você acha que eu fiz isso? Uchiha Shinichi. Shino murmurou com uma expressão chocada. Isso significa que o Uchiha Shinichi também é. Espere, se for esse o caso. Então isso significa que a razão pela qual o Uchiha Shinichi me ameaçou também estava sob as ordens de Amatsukami? Vocês todos planejaram isso há muito tempo? Neste momento Shino descobriu mais coisas. Uchiha Tsukii participou da cerimônia ritual de Iruko como subordinada de Shinichi, mas dado o fato de ela ter Mangekyou Sharingan, significa apenas que ela não pode ser subordinada de Uchiha Shinichi. E dado o fato de Uchiha Tsukii ser um membro da Amatsukami, e Shinichi ter cooperado com ela significa que Shinichi também está trabalhando com a Amatsukami, o que em última análise significa que ele está agindo como um espião dentro da Akatsuki para a Amatsukami. Isso explica a razão pela qual Uchiha Shinichi de repente começou a chantageá-lo pela técnica Quimera, forçando-o sem escolha a não ser deixar a organização, e a Amatsukami de repente veio até ele. E considerando quem não ficou chocado com os outros dois Uchiha pelas palavras de Tsukii, significa apenas que eles estão mais ou menos conscientes dessas coisas. O que significa que ou todo o clã Uchiha está trabalhando com a Matsukami ou Uchiha Shizui e Uchiha Itachi traíram sua aldeia e estão trabalhando para a Matsukami como espião. A primeira razão é mais verossímil. Todo o clã Uchiha traiu Konogakakure e ficou do lado de Amatsukami. Percebendo, Shino ainda não conseguia descobrir uma coisa. Mas por que vocês estão atrás de mim? Se for apenas uma técnica quimera, então estou disposto a dá-la a vocês. Tsukii disse com um tom sombrio. Veja, você fez algo não muito tempo atrás que irritou nosso líder. Você ousa colocar suas mãos na Miko da Terra dos Demônios. E ela é uma espécie de professora para nosso líder. E isso não é tudo. Você não parou e até destruiu o país inteiro dela. Você poderia ter escolhido qualquer outro país, mas você teve que ir e destruir a Terra dos Demônios, e você ofendeu nosso líder. Então você fez de Amatsukami um inimigo depois de fazer isso. Portanto, estamos aqui. Shino ficou chocado. Agora ele entendeu que a batalha entre eles era inevitável. Mesmo que ele quisesse não se envolver, o que está feito e não pode ser mudado. Como tal, Shino não queria mais palavras e explodiu diretamente todos os seus chakras. Quebra, crack, boom, voshas. Com todas as suas forças, Shino pisou no chão e correu em direção a Tsukii. Sua velocidade era rápida, várias vezes mais rápida do que nunca, apenas um vento violento produzido por uma rajada, fazendo as chamas douradas do Susanoo balançarem. Boom! Em meio a um rugido, Shino bateu com o punho no Susanoo de Uchiha Tsukii. Rachadura! E instantaneamente várias rachaduras apareceram no Susanoo dourado. Sem dúvida, a força bruta que Shino possui atualmente é ainda superior à de Sandaime Raikage. Como tal, ele conseguiu fazer algumas rachaduras no Susanoo incompleto. Em seguida, ele imediatamente recuou e disse enquanto recuperava o fôlego. Ha. Parece que o Susanoo não é tão forte quanto dizem. Tsukii disse com uma risadinha. Você acha? Susanoo, sucumo. E no minuto seguinte uma chuva de chakra verde Senbon foi disparada em sua direção. Shino imediatamente levantou a guarda e se esquivou dos Senbon que se aproximavam, um após o outro. Amaterasu. Em um instante, chamas negras apareceram de repente no corpo de Shino. O que são isso? Shino foi pego de surpresa pelo súbito aparecimento de chamas negras em seu corpo. Essas chamas eram tão quentes quanto o sol e imediatamente queimaram sua pele e agora alcançavam seus músculos. E não importa o quanto ele tentasse, essas chamas negras simplesmente não poderiam ser extintas. Percebendo o perigo, Shino imprimiu apressadamente selos de mão e gritou. Liberação de água, véu de água. Um véu de água apareceu de repente do nada e Shino estava coberto por ele. Porém, Shino ficou desapontado. Mesmo o véu de água foi incapaz de extinguir as chamas negras. Mas Shino ainda é Shino. Ele imediatamente percebeu um método de contra-ataque dessas chamas negras como tal. Ele instantaneamente cobriu seu corpo com um denso chakra de Moryo, reduzindo temporariamente o efeito ardente do Amaterasu. Vendo o método de Shino para combater Amaterasu, Tsukii ficou surpreso e sabia que Shino não poderia mais respirar. Como tal, ela imediatamente usou os dois punhos de seu Susanoo e esmagou Shino com eles. Ao mesmo tempo, Shizui e Itachi não ficaram ociosos. Eles também controlaram seus respectivos Susanoo e atacaram Shino ao mesmo tempo. Esmagar, boom, cortar, boom, boom, Kabum.
Os três Susanoo trabalharam tacitamente, e Shino estava sendo queimado por Amaterasu e não teve tempo de se esquivar. Esmagado com o punho dourado, ele voou. Enquanto voava, vários Senbon verdes perfuraram seu estômago. Ao mesmo tempo, uma espada de chakra dourada apareceu do outro braço do Susanoo dourado que cortou o braço esquerdo de Shino, enquanto uma série de chakra vermelho Shuriken veio até ele voando, cortando ambas as pernas. Em um instante, Shino já havia perdido ambas as pernas e um braço, junto com a barriga. Juntamente com a chama negra queimando continuamente, Shino não conseguia oferecer muita resistência agora, mesmo com sua técnica de reavivamento corporal. Tudo que ele podia fazer agora era rolar e chorar de dor. Depois de derrotar Shino, Tsukii, Shizui e Itachi dispersaram seus respectivos Susanoo e observaram Shino sofrendo de olhos frios. Eles tiveram pena dele? Na verdade, Shino matou Miku-sama, bem como destruiu a Terra dos Demônios, e teve a ousadia de ir atrás de Shion e Yuga Yui. Ele trabalhou com a organização Akatsuki e destruiu parte de Konogakakuri, matando vários shinobi de Konoha. E acima de tudo, ele se atreveu a colocar as mãos em Uchiha Sasuke. Essas coisas por si só são mais que suficientes para incorrer na ira dos três. Lamentando e chorando de dor, Shino implorou que parassem com essa tortura. As chamas negras de Amaterasu não se extinguiriam, não importa o que ele tentasse. Amaterasu é sem dúvida a chama mais forte. Depois de mais alguns segundos de queima, quando Shino não conseguia mais falar, chorar, se mover ou se contorcer, Tsukii disse a Itachi: "Tudo bem, apague as chamas." Itachi assentiu e apagou o Amaterasu em chamas. Em seguida, ela instruiu Shizui: "Controle-o com Genjutsu." Shizui acenou com a cabeça e caminhou em direção a Shino, e usou um forte Mangekyou Genjutsu em Shino. Em um instante, Shino perdeu a cor dos olhos. Neste momento, Tsukii caminhou em direção a Shino e observou seu estado. Não olhe para o estado dele. Depois que o Amaterasu foi extinto, todos os seus ferimentos começaram a cicatrizar. Quer fosse o braço decepado ou o par de pernas, todos estavam se recuperando a uma velocidade visível. Percebendo isso, Tsukii ficou muito grato por Itachi estar aqui. Com o Amaterasu de Itachi, lidar com Shino ficou muito fácil. Convergindo seus pensamentos divergentes, Tsukii se agachou e perguntou ao Shino controlado: "Agora, entregue a técnica quimera completa." Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu Patreon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis: Nicolas Berenguer, Ben Phillips, Yomi Tancho, José Torres, Riz Otman. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui até a próxima.